Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essas são as aulas 3 e 4 em relação à resolução da apostila 2. Ligações iônicas. Então, nós vamos falar sobre alguns objetos do conhecimento aqui, que é a habilidade 17 e a habilidade 24. Vamos falar um pouquinho sobre ligações iônicas, tipos de transferência de elétron. No caso que nós temos as ligações iônicas. Então, nós vemos aqui dois elementos, e os elementos eles podem ganhar ou perder elétrons, tá certo? A união desses íons, nós chamamos todas essas ligações iônicas, são cátions ou ânions, tá? Cátions quando você perde e ânions quando você ganha elétron. Tem um arranjo tridimensional, que é esse daqui que nós vemos desse modelo, tá certo? As características naturais, ou seja, como que ele se apresenta na natureza, tá bom? Características gerais, os compostos iônicos são sólidos cristalinos, a 25 graus Celsius, a altas temperaturas de fusão, ou seja, né, com altas temperaturas ele chega à fusão, ou seja, derrete, e também ele entra em ebulição. Conduzem eletricidade facilmente em meio aquoso ou fundidos, ok? Primeira pergunta nossa. No laboratório de química, um professor disponibilizou as seguintes substâncias. Então, oxigênio, sódio, cada uma das substâncias que estão aí. Os compostos formados somente por ligações iônicas são. Então, fazendo a análise das ligações iônicas, ou seja, quem perde e quem ganha, nós temos aqui 2, né? Tá certo? Então, na letra B, nós temos exatamente o número 2, que é o sódio, tá certo? E o 8, que é o lítio. Então, o lítio, naquela ligação, você pode ver que o lítio é 2 lítio e 1 oxigênio, ou seja, eles estão compartilhando elétrons, né, ligações iônicas. E o sódio, número 2, sódio L, né, aquele Izinho que tem ali é do iodo, tá certo? Então, NaI, o iodo é um ametal. Então, você pode ver que tem um metal junto com um ametal. Justificativa para isso, os compostos formados somente por ligações iônicas deverá apresentar um elemento químico caracterizado como metal e o outro ametal. Questão de número 2, a história do seriado Breaking Bad gira em torno de um professor de química do ensino médio com uma esposa grávida e um filho adolescente que sofre paralisia cerebral. Quando diagnosticado com câncer, ele abraça uma vida de crimes, produzindo e vendendo metanfetaminas. Considere os elementos químicos e seus respectivos números atômicos representados na figura ao lado. Esses elementos podem formar qual composto químico? Então, você tem o Breaking Bad ali, o Br e o Ba. Essa é bem simples, né? Tá? Então, Br é o bromo, Ba é o bário. Então, bromo, bário. Como o bromo é um ametal e o bário é um ânion monovalente, ou seja, um metal, tá certo? Forma-se um cátion bivalente. Então, nós temos juntando os dois, nós temos Ba2 e Br1, tá? Que pode também ser traduzido como Ba, Br2, tá bom? Então, houve um empréstimo, né, de elétrons aqui, e aí nós temos agora, então, esse ânion formado, ou seja, esse cátion bivalente, tá certo? Então, nós temos a junção do bromo e do bário, formando esse composto iônico agora. Questão de número 3. Determine a fórmula do composto formado pela combinação dos elementos de alumínio e enxofre, Al do grupo 3 e S do grupo 16. Então, é bem simples, a L3+, e o S, que é o enxofre, né? S2-. Então, nós temos a L2, S3, então, seguindo a regra do octeto, eu tenho 3 elétrons na última camada, por isso que eu tenho alumínio L3, né? Eu vou perder os elétrons, enquanto o enxofre vai ganhar 2 elétrons, então S2, ok? Beleza. Questão de número 4, compostos iônicos são aqueles que apresentam ligações iônicas. Ligação iônica é uma ligação entre íons positivos e negativos, unidos por forças de atração eletrostática. Sobre as propriedades características dos compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmativas. Número 1, apresenta um brilho metálico. Número 2,
Apresenta elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Número 3, apresenta boa condutibilidade elétrica. Número 4, são sólidos nas condições ambiente de 25 graus Celsius e 1 atm. Número 5, são pouco solúveis em solventes polares como água. Dessas afirmativas apresentadas, estão corretas apenas as... Então, as respostas corretas são a 2, a 3 e a 4. Por quê? A 2 apresenta elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Isso é correto, nós aprendemos lá no início, quando estávamos vendo a parte explicativa da nossa matéria. Número 3, apresenta uma boa condutibilidade elétrica quando a solução está em meio aquoso, certo? E o número 4, são sólidos nas condições ambiente. A gente aprendeu também que essas propriedades, ou seja, os metais que apresentam ligações iônicas, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, eles são sólidos, tá certo? Ligações metálicas e covalentes, chegamos aqui a algumas fórmulas, ou seja, nós vamos ter aqui então a substância, a constituição da molécula, a fórmula molecular, a fórmula eletrônica, como que isso aparece, e a fórmula também estrutural. E o tipo de ligação, covalente simples, covalente dupla, tripla ou 3 simples, ok? Ligação metálica, tá? Ligação metálica a gente costuma chamar de mar de elétron ou nuvem de elétrons também, tá certo? Os livros mais antigos traziam essa simbologia, nuvem de elétrons. Por quê? Porque nas ligações metálicas nós temos muitos elétrons, tá certo? E por isso esses elétrons livres possibilita a transição elétrica nesse metal, tá certo? Isso também propicia condutibilidade elétrica. Questão de número 1. Para o processo de purificação da água, são adicionadas substâncias como sulfato de alumínio, LSO4, para a formação do flóculo com sujeira da água, o cloro, que é o Cl2, para desinfecção, o óxido de cálcio, que é o CaO, para ajuste do pH, e flúor, F2, para prevenção de cáries. O tipo de ligação que une os elementos das substâncias utilizadas no processo de purificação da água é respectivamente. Então, vamos ver cada um, ou seja, nesta ordem. Respectivamente quer dizer nesta ordem. Então, primeiro, o Al2 é um metal. Ele faz ligação iônica com SO4, que é um ametal, tá certo? Então, ele tem uma ligação iônica e o SO4 faz uma ligação o quê? Covalente, tá certo? Faz uma ligação covalente. Depois, nós temos o Cl2, que é um ametal, fazendo ligação covalente. Com CaO, com cálcio e oxigênio, formando um ametal, ligação iônica. O flúor, que é o F2, é um ametal, que é uma ligação covalente. Então, a ordem fica iônica, covalente, covalente, iônica, covalente. No caso, a nossa resposta é a resposta D. Ok? Resposta D. Iônica, covalente, covalente, iônica, covalente. Questão de número 2. Determine a fórmula das moleculares e a fórmula eletrônica das estruturas que compõem a tabela a seguir. Então, aqui está a tabela e nós vamos colocar, ou seja, vamos preencher ela bem facilmente. Para preenchermos ela, então é só colocar a fórmula molecular. Então, exemplo, H2, está aí. A fórmula eletrônica é H, um pontinho e outro H, ou seja, eles estão emprestando ou apenas eles estão compartilhando esses dois elétrons aí. A fórmula estrutural está aqui do lado. O2, oxigênio. Então, o oxigênio tem 8 elétrons na última camada. Nós podemos observar aqui. Para ter 8 elétrons na última camada, ele tem apenas 6, tá certo? Para ter 8, ele vai ter que compartilhar 2. Então, como eles compartilham 2, aqui eu tenho o O com 2 risquinhos, tá? Uma molécula de oxigênio. N2, nitrogênio. Então, nós temos aqui o nitrogênio. Também o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, ele vai ter que compartilhar 3.
elétrons, certo? Então, observe aqui, tá? E assim sucessivamente. Então, cada um aqui, dá uma pausa no vídeo para você terminar cada uma das estruturas, da fórmula eletrônica, da fórmula estrutural. Confirma aí sua resposta, se está tudo correto. Questão de número 3. A atmosfera terrestre é estreita camada de gases, envolve nosso planeta. Esses gases afetam intensamente a vida na Terra, de forma positiva ou de forma negativa. O gás ozônio, por exemplo, é uma das formas alotrópicas do oxigênio. É responsável por reter parte da radiação ultravioleta proveniente do Sol. Já o dióxido de enxofre é o agente direto na ocorrência de um grave problema ambiental, a chuva ácida. Represente as fórmulas eletrônicas e estruturais desses gases. Então, tá aí bem simples, né? O nosso gás ozônio é O3 e o dióxido de enxofre é SO2, tá certo? Ok. Geometria molecular. Então, nós temos aqui uma matéria bem interessante, que é a continuação daquela que nós estávamos vendo anteriormente. Geometria molecular é aquilo que nós já estávamos vendo, se ela é linear, se ela é linear assim, se ela é trigonal plana, se ela é angular, se ela é tetraédrica, piramidal, tá certo? Ou angular. Tá bom, ok? Observe aí quantas nuvens tem, ó. 4 nuvens, 4 nuvens, 4 nuvens. E aí os formatos, por isso que tetraédrica, tá certo? Piramidal ou tetraedro. Algumas determinações de geometria de uma molécula, como que se forma, se elas têm ligações covalentes simples, se é uma ligação dupla, se é uma ligação tripla, tá? Como que ela aparece, se é um par de elétrons, tá certo? As ligações também podem ser iônica, sempre polar, com metal e ametal, então baixa e alta intensidade de energia, ou seja, eletronegatividade, tá? Ligações podem ser covalentes, tá certo? Onde a eletronegatividade é zero, uma ligação apolar. Então, a ligação covalente acontece dessa forma. Polaridade das moléculas. Então, o número de nuvens elétricas ou eletrônicas ao redor do átomo central. Número de átomos iguais ligados ao átomo central. Então, essa ligação é apolar. Agora, se a nuvem de elétrons ou nuvem eletrônica ao redor do átomo central é diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, então essa ligação é polar, tá? A primeira é apolar, a segunda é polar. Dois exemplos aqui, duas nuvens, ou seja, dois átomos iguais, molécula polar. Então, eu tenho oxigênio, carbono e oxigênio. Agora aqui, quatro nuvens, certo? Ó, tem quatro nuvens, ou seja, tem dois átomos iguais também. Só que aqui é diferente, tá? Eu não liguei o mesmo composto aqui, observe que não sobrou elétrons aqui. Aqui já sobrou, certo? Então, essa ligação aqui é polar. A última questão nossa. Classifica as ligações dos compostos abaixo em iônica, covalente, apolar, covalente polar ou metálica. Então, aqui o bromo, covalente, apolar, né? E assim sucessivamente, cada um deles. Bom, confirma sua resposta também do lado de cá, geometria, como que é o tipo de geometria, linear, se é angular, se é trigonal, se é angular, se é piramidal, ó como ela aparece, tetraédrica, ó como aparece, tá certo? E aqui também nós temos a polaridade, se ela é polar, se ela é polar, se ela é apolar, tá certo? Então aqui nós temos as polaridades dela. Obrigado e até uma próxima aula. Até mais.